Olá, bem-vindos à nossa segunda parte do nosso encontro e vamos dar continuidade aqui, falando agora sobre um nosso novo subtópico, Tales de Mileto e a nova maneira de conceber a origem do cosmos. Infelizmente, os escritos dos pré-socráticos foram perdidos. Só podemos conhecê-los por fragmentos e pela doxografia, que seria a compilação de passagens de filósofos antigos que citavam o pensamento dos filósofos pré-socráticos. Assim, sabemos que para Tales de Mileto, a physis é a água, ou melhor, a qualidade da água, o úmido, né? E sabe por quê? Porque foi graças a Aristóteles, um dos filósofos antigos, que descreveu em sua obra essas ideias de Tales. A propósito, vejamos como uma descrição de Aristóteles pode ajudar-nos a ilustrar essa passagem da explicação mitológica da mitologia, né, até a filosofia cosmológica. Vamos ver esse texto. Tales, iniciador desse tipo de filosofia, filosofia cosmológica, diz que o princípio é a água. Por isso, afirma também que a terra flutua sobre a água. Certamente tirando esta convicção da constatação de que o alimento de todas as coisas é úmido e da constatação de que até o calor se gera do úmido e vive no úmido, ora, aquilo de que todas as coisas se geram é o princípio de tudo. Ele tirou, pois, esta convicção desse fato e também do fato de que a semente de todas as coisas tem uma natureza úmida, sendo a água o princípio da natureza das coisas úmidas. Vejam só como funcionava mais ou menos o raciocínio, né, vamos dizer assim, científico da época, através de visões, da visão, da observação, para tentar explicar alguns fenômenos naturais, né? Não importa saber se, do ponto de vista científico moderno, Tales está certo ou não, se a água ou úmido é ou não o princípio de todo o universo. Isso não importa, pois o grande feito de Tales foi o de ter apresentado outra possibilidade de responder às questões últimas, isto é, de responder racionalmente e não mitologicamente à questão da origem do cosmos. Outro dado que não podemos perder de vista é a maneira como Tales raciocinou para chegar às suas conclusões. Na verdade, foi esse modo de explicação das origens do mundo que fez Tales não apenas perguntar pelo elemento primordial, o princípio gerador do universo, mas afirmar aquilo de que o mundo é feito, ou seja, a água. Ao estabelecer a água como princípio gerador de tudo que há, Tales engendrou um novo conceito, um conceito filosófico de arquê, ou seja, do princípio. Talvez este conceito tenha suscitado, de fato, a primeira questão filosófica que podemos agora revelar, que seria a questão da substância ou essência do mundo diante das suas transformações. A solução de Tales, que Tales apresenta para essa questão, é estabelecer a água como princípio gerador de todas as coisas. Vamos agora citar aqui a filósofa, né, Marilene Chui. Ela aponta 5 razões pelas quais Tales teria escolhido a água ou o úmido como princípio gerador do cosmos. Marilena, ela é conhecida não somente no nosso país, mas internacionalmente como uma das maiores filósofas do nosso Brasil. Uma coisa interessante que muitos dizem que o Brasil ele nunca gerou um filósofo, mas sim pensadores, né?
dentro dessa visão mundial de filósofo, Marilena não é uma filósofa, mas sim uma pensadora. Mas nós temos muitos pensadores nacionais de grande envergadura, de pessoas que têm uma visão, uma capacidade intelectual muito grande. Mas vamos ver aqui é, é, as cinco razões que Marilena ela diz que Tales colocou como a água como o princípio gerador do cosmos, de tudo. Bom, primeiro nós podemos dizer que a água apresenta-se sob as mais variadas formas em todos os estados e que vemos os corpos da natureza, ou seja, líquido, sólido e gasoso. Segundo, a água está diretamente vinculada à vida, às sementes, os sêmens animais e humanos, que são úmidos. O cadáver em putrificação é uma umidade que vai se ressecando. Olha só a observação. Você imagine que os filósofos daquela época vinham um cadáver de um animal, de uma pessoa, se deteriorar e sair, né, vamos dizer, aquele líquido, né, e dali eles disserem que a água é o princípio de tudo. É uma coisa até interessante, né? Terceiro, Tales viajou pelo Egito e certamente se assombrou com a enchente do Nilo, porque a terra seca e desértica, antes da cheia, tornava-se fértil, verdejante, cheia de flores e frutos depois dela. Tales teria concluído que a água é a causa de quê? Das plantas. Tá? Quarto, a existência de fósseis de animais marinhos descobertos nas montanhas em grandes altitudes teria levado Tales a considerar, né, que, no início, tudo era água e que a vida animal fora causada pela água. E o último e quinto, né, diz que a mitologia grega falava do rio Oceano, que circuncidava toda a terra e que teria engendrado nosso mundo. Daí podemos dizer que aqueles que são adeptos da teoria da Terra plana, tá, dizem que a Tales foi um dos primeiros defensores da Terra plana, né? Não seria descabido, portanto, supor que Tales houvesse dado uma explicação racional para a narrativa mítica, né? Vamos dizer assim, que ele, vamos dizer, conseguiu definir, narrar, né, o início mítico de todas as coisas, mas você vê que Tales, na verdade, ele não defendeu essa um mito, mas sim uma comprovação mais científica, né? Então, para nós concluirmos, né, é, a água era a physis, ou o princípio gerador de todas as coisas, ou seja, o arquê. Tales não recorreu diretamente aos mitos, mas deduziu, inferiu a partir de fatos visíveis, isto é, observáveis, uma conclusão obtida apenas pelo pensamento e pela razão. Essa maneira de raciocinar é a primeira expressão do pensamento filosófico da história da civilização ocidental. Então, eu sei que para nós que estamos estudando teologia, gente, para que eu vou estudar filosofia? Mas eu quero que vocês entendam que a observação, o tentar explicar a coisa evoluiu, porque deixamos de um miticismo muito cego, onde que existia um panteão de deuses, e tentamos, de uma forma científica, empírica, tentar demonstrar a origem de tudo. Tá certo que, com isso, houve também um afastamento do sobrenatural ou do divino, mas nem tanto, tá? A filosofia não negou a priori a existência de um princípio divino criador de tudo. Tanto que nós vamos ver que houve outros pensadores, outros filósofos, que cabia a existência de um criador dentro dessa apresentação. Nós vamos agora entrar, tá, num contraponto teológico, tá, de ver o que podemos argumentar teologicamente sobre o que vimos até agora nesse segundo tema.
Daqui a pouco nós vamos entrar e falar diretamente o nosso contrapontos teológicos sobre quase tudo que vimos aqui. Até lá, Deus te abençoe.